Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro deste inesquecível e já histórico ano de 2020. Está começando com vocês o Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e da Porto Color Soluções Gráficas. E para esta segunda-feira, nós convidamos aqui, temos 3 convidados e vamos debater as questões relacionadas com o orçamento do Estado para o ano que vem. De modo geral, também não só isso, mas a situação que o Estado está enfrentando, inclusive com relação ao coronavírus, e as providências que o governo está tomando para que nós possamos ter um ano de 2021 melhor do que o de 2020. A gente imagina assim, como 2020 é isto que está acontecendo, qualquer melhora em 2021 já será um lucro. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa, com muita honra, a RDC TV recebe aqui em sua casa o Eric Lins, deputado estadual pelo DEM. Eric, muito obrigado pela tua presença, é um prazer te conhecer pessoalmente. Olha, um prazer é meu estar aqui conversando contigo, já te conhecer pela TV. Gente, é um prazer mais uma vez estar aqui na RDC, uma boa noite também meus colegas, vamos conversar sobre coisas importantes para que 2021 não seja um ano histórico, ou que seja histórico para bem e não para o mal. Muito bom, muito bom. Bom, também aqui outro deputado, Sérgio Turra, o Eric é do DEM e o Sérgio Turra é do PP. Sérgio Turra, te vendo assim, eu me lembro do teu pai, né? O Francisco Turra, Francisco Sérgio Turra, que se elegeu em 1986, eu trabalhava na RBS, e fui o primeiro a entrevistar o teu pai, o Turra, que hoje é presidente da associação lá dos frangos, né? De aves, enfim, que faz um belo trabalho, teve uma carreira política extraordinária e hoje deixou aí para o seu sucessor, né? Continuar nessa carreira. Obrigado pela tua presença, mestre, e estamos aqui para debater assunto importante que tu está comandando também lá na área do PP, lá na Assembleia. Sem dúvida alguma. Boa noite, Silvio, boa noite, doutor Guilherme, meu colega deputado Eric Lins e a todos que nos acompanham nesse momento que antecede, não é? Uma votação muito importante para todos nós, não é? São várias as medidas, mas todos nós estamos especialmente ligados nessa questão dos impostos, né? E eu espero que nós possamos, em nome da sociedade, não é? A partir de agora, sinalizar para um novo caminho. Então, 2021 começando bem, mas de um novo jeito, uma nova forma que, sem dúvida alguma, não significa seguir onerando o bolso do cidadão. Muito bem, que bom que pelo menos os 2 deputados aqui já começaram a ver e vislumbrar e antecipar, né, um 2021 melhor, muito melhor do que estamos tendo em 2020. Bom, outro convidado é o Guilherme Collin. Guilherme, muito obrigado, porque és advogado. Nós somos aqui meio que estrangeiros aqui nessa bancada, né? Só políticos e nós não somos políticos, no sentido de parlamentares, né? É verdade, verdade. Temos uma desvantagem aí em termos acesso aos bastidores. 2-2 aqui. 2-2, então está empate. Silvio, muito obrigado pelo convite. Né? Faço muito gosto de vir aqui à RDC. Muitas pessoas dizem que não gostam de economia, não gostam de política, mas a economia e a política gostam de você. Nós devemos debater, conversar, refletir para, assim, tomarmos melhores decisões, seja os parlamentares, é claro, seja na nossa vida pessoal, seja na hora de votarmos, de escolhermos as nossas bandeiras políticas. Né? Perfeito. Bom, nós vamos começar então aqui com o Sérgio Turra, porque ele já antecipou a questão da votação do orçamento do Estado na Assembleia. Embutido nesse esquema todo está a questão da majoração ou não, a continuação da majoração do ICMS ou não. E o que isso representa? Porque, afinal de contas, o Guilherme tocou num assunto importante, que, como eu disse, as pessoas muitas vezes não se dão conta de que o que está sendo debatido em alto nível lá na Assembleia, no Palácio do Governo, diz respeito, sim, diretamente à sua vida, à nossa vida. E, portanto, é importante debater essas questões e ver, né, Sérgio Turra, que a Assembleia está hoje atinada, está sintonizada com os anseios da população. Mais impostos não vai passar. Eu acredito que não, Silvio. Sem dúvida alguma, estou trabalhando para isso e não é desta vez só que eu me posiciono dessa forma. Na verdade, desde que iniciou esse aumento de alíquotas lá no governo Sartori, já fui contrário quando o governador
Eduardo Leite pediu uma prorrogação por mais 2 anos, da mesma maneira já votei contra e sigo assim, porque eu entendo que o Estado precisa seguir outros caminhos e não sempre o mais do mesmo, que é se socorrer do bolso do cidadão para fazer seus ajustes, né? Arranjar suas finanças, né? Então nós precisamos de há muito já diminuir a despesa pública, diminuir o tamanho do Estado, um Estado gigantesco, acelerar a questão das privatizações e, aliás, falar em privatização aqui no Rio Grande do Sul é quase que um tabu, falar em aumentar impostos, por exemplo, não é? Então, ou nós damos um basta, ou nós vamos conviver, e eu já dizia isso lá atrás, com aumento de impostos a conta-gotas. Ora por 4 anos, ora por 2, daqui a pouco se aceita por 1, e nunca vai se chegar no final dessa triste história, né, de buscar a mesma solução sempre. Nós temos vivenciado isso aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu creio que a partir de agora nós haveremos de tomar outros caminhos, seguir tomando alguns que estão sendo tomados, diga-se de passagem, reformas que foram feitas, mas avançar nelas, apertar a questão da despesa pública, enfrentar privilégios, e nós, está aqui o deputado Eric Lins, que é um grande parceiro nessa causa, temos feito isso na Assembleia Legislativa, não é? Para que o Rio Grande do Sul efetivamente, a partir de 2021, retomando ao patamar original das alíquotas, possa, sem dúvida alguma, com algumas dificuldades, mas encontrar outras soluções que não a mesma. Então eu vejo, respondendo até a questão que estava aí, com muita, digamos assim, com muita expectativa, a não aprovação da continuidade das alíquotas majoradas. Você sabe que um dos grandes pensadores da economia é Joseph Schumpeter. Ele dizia assim, até porque a gente sabe que o nível de arrecadação do Estado, as alíquotas, né, a carga tributária no Brasil hoje tem em média de 35%. Não é mais alta, mas é que nós recebemos pouco de volta, se torna, portanto, pesado. Sem dúvida. Mas Schumpeter dizia que, naqueles estudos que ele fazia lá no começo do século passado, que um Estado jamais poderia ser extorquido em mais de 5% da sua arrecadação. Imagina, 5%. Nós estamos hoje com carga tributária de 60%, 70%. Eric, a tua visão sobre essa questão do Estado, esse aumento passa ou não passa na Assembleia do ponto de vista do teu partido DEM? Olha, o que eu estava conversando com muitos colegas deputados, conversei também com o governo, é que eu acredito que nesse momento o gato já subiu no telhado. Tá? Quando a gente fala de imposto, a gente está falando da população ajudando a financiar uma entidade que deva servir a todos. E, como tu mesmo disseste, o que a sociedade sente é que não tem essa devolução da forma com que ela espera. Aqui a gente precisa entrar num conceito marginal. Tá? O que significa isso? Vamos olhar as margens. Dentro de tudo que o Estado arrecada, o grosso disso tudo vai para o custeio, vai em especial para o pagamento de pessoal, um bom bocado para sustentar os serviços e um pedaço pequenininho vai para melhorar o ambiente de negócio, que vai trazer mais empresas, ou vai melhorar a infraestrutura, tuas estradas. Sobra muito pouquinho ou quase nada, quando não falta. A preocupação que a gente tem que ter nesse momento, e um parlamentar, e aqui junto com o Turra, ele sabe o quanto que é difícil votar a favor, mas também é difícil votar contra. Hoje a gente sabe que o Estado tem um déficit gigantesco e esse déficit vai aumentar. E quando a gente disser não ao aumento amanhã, porque eu também sou absolutamente comprometido com o não aumento de impostos, acho que já se paga demais, está na hora de aumentar a eficiência do Estado, a gente está dizendo com todas as letras, vai faltar dinheiro. Isso não é fácil para um parlamentar. Eu represento o povo gaúcho, e o povo gaúcho espera que eu tome decisões, a melhor decisão possível para a vida deles. Isso passa tanto por não ter aumento de imposto, quanto para garantir que os serviços possam continuar sendo prestados. Para isso, algumas propostas têm que ser levadas para frente. Eu não quero extinguir o assunto ainda, porque imagino que vai haver uma outra rodada. Mas eu já conversei com o governador, já conversei com o secretário, o Tomar, Vivian, e mesmo diante desse momento em que a gente já sentiu que não vai passar a proposta do governo,
E cá entre nós, damos graças a Deus, porque não vamos ter a manutenção dessas alíquotas, pelo menos eu sinto que não haverá. Mas a gente precisa achar uma solução. E outra coisa, uma solução que seja boa para a sociedade na maioria dos aspectos possíveis. Porque não pode faltar dinheiro para os serviços essenciais. Para a saúde, que hoje é a maior preocupação. Não pode faltar recursos para a educação, que nesse refluxo vai ter muito mais crianças adentrando ao sistema público do que antes. Por quê? Porque a paralisação das atividades econômicas quebrou muitas escolas privadas. E isso foi avisado, que a paralisação das atividades econômicas ia quebrar muita gente. Quebrou creche, escolinha infantil, quebrou escolas. E essas pessoas vão para dentro do serviço público que terá que responder a essa demanda. E isso exige dinheiro. E nós já estamos dizendo, o dinheiro que tu contavas antes não vai ter mais. Perfeito. Só para lembrar, o governo levou para a Assembleia Legislativa a lei orçamentária para 2021 e nessa lei orçamentária, se não for continuado a majoração do ICMS, o déficit do Estado em 2021 será de 8 bilhões de reais. Guilherme, tu vendo assim de fora, um advogado, principalmente como consumidor e contribuinte, né? Como é que tu está vendo esse movimento todo? Porque o governador do Estado, de maneira astuciosa, ele está chamando a si aos prefeitos, através da FAMURS e tal, e tentando o apoio dos prefeitos para pressionar os deputados, no sentido de que a não majoração do ICMS será uma perda de arrecadação dos municípios. Essas estratégias poderão ser levadas em consideração pela Assembleia e poderão reverter essa tendência? Olha, Silvio, o que eu vejo é que existe uma certa crise de representatividade no Brasil quando o Poder Executivo utiliza desse tipo de expediente, de pressão, da regra do toma lá da cá, a pressão da bancada X ou bancada Y para aprovar aquilo que sabidamente a sociedade não concorda. Essa é a crise de representatividade que eu vejo, que eu lamento, que eu critico. E aquilo que o deputado Eric mencionou, usou uma palavra que eu adoro, eficiência. A ineficiência da gestão, ela é suprida pelo achaque tributário. E eu vejo aí um procedimento um movimento quase que autofágico, em que o Estado arrecadador acaba comendo ele próprio e começa a se encolher por conta disso. Nós temos empresas no Rio Grande do Sul que não sobrevivem e, por não sobreviverem, param de produzir aquele imposto que seria possível ser produzido caso a alíquota não fosse tão extorsiva. O nome disso é matar a galinha dos ovos de ouro. E aí, antes do programa, eu estava olhando, Santa Catarina reduziu a alíquota de 17% para 12%. Reduziu a alíquota de 17% para 12%, Santa Catarina, isso no início do ano passado, no início desse ano. O Rio Grande do Sul aumentou de 17% para 18%. O que significa? Aumentar a alíquota não é a solução para aumentar a arrecadação. Muitas vezes é o contrário, né? Aumenta a alíquota, diminui a arrecadação. A velha curva de Laffer, a curva de Laffer, que eu já mencionei em outra oportunidade. Aumenta a alíquota, aumenta a arrecadação, aumenta a alíquota, aumenta a arrecadação. Mas chega num ponto que quanto mais aumenta a alíquota, menor a arrecadação, porque o contribuinte não consegue suportar. Ou ele fecha ou vai sonegar imposto. Ou ele fecha, ou ele sonega, ou ele procura o vizinho que tem um ambiente... Ou vai embora. Ou esse vizinho pode ser o estado de Santa Catarina, no caso do Gaúcho, ou pode ser o Paraguai, que o Paraguai tem muita empresa brasileira indo para o Paraguai, onde o custo é menor. Então, é um sistema muito burro o de resolver o problema de arrecadação, o problema das contas do governo, aumentando a arrecadação como se fosse uma verba infinita. Isso é humilhante para o povo. Isso é humilhante para o contribuinte. É muito humilhante, ainda mais agora que é um contrassenso. Se fala em medidas do coronavírus, medidas
paliativos de estímulo à economia, mas uma carga tributária trabalha em sentido oposto. Então, o que adianta o governo praticar, o governo federal disponibilizar verba para financiamento da pequena empresa, verbas para estimular a economia, quando uma carga tributária faz exatamente o oposto? Então, ao meu ver, o aumento da arrecadação passaria por redução de impostos, não aumento da alíquota, somado, é óbvio, à criação de um ambiente que seja propício, né, que seja fecundo à produção, não essa hostilidade com o capital. Perfeito. Eu gostaria de perguntar para os deputados, começando com o deputado Sérgio Turra, como é que está, deputado, assim, na Assembleia, porque os governos, eles têm, nos parlamentos, têm as suas bases de sustentação, né? Como é que está a base de sustentação do governador Eduardo Leite na Assembleia? Se essa base é capaz, eu acho que sozinha ela não consegue vitórias para o governo, como é que o senhor imagina que estejam trabalhando para quantos votos precisam ter para aprovar isso? É maioria simples, né? Mas digamos assim que com a casa cheia, 28 votos. 28 votos. Mas se tiver 30 deputados presentes, 16 aprovam a matéria. A base, como é que é o ambiente lá para... que começa a partir de amanhã, a partir de amanhã, prazo de votação. O prazo tranca a pauta, né? Então temos amanhã e quarta, ou na próxima semana, terça e quarta também, né? Veja bem, mas a base aliada do governo Eduardo Leite é bastante ampla. Ela já demonstrou que ela está jogando a favor da sociedade, porque aprovamos várias reformas, importantíssimas reformas, momentos difíceis como no ano passado, não é? Mas com relação ao tema especificamente dos impostos, eu creio que a base, embora sendo leal, e lealdade significa também dizer não conte comigo com relação a esse tema, né? Eu acredito que o governador não tenha votos suficientes, né? Sem dúvida alguma, deve estar e está em constante trabalho de conversa para tentar construir algo de diferente do que está aí. Mas eu sou muito reticente quando eu digo que eu não acredito que ele possa aprovar qualquer tipo de continuidade de aumento de impostos. A renovação das alíquotas majoradas significa exatamente isso. Significa a continuidade do aumento de impostos. Essa é a verdade. Foram aumentados lá atrás, eu concordo com o doutor Guilherme, não é? Nós chegamos num patamar que agora mais vira menos. Né? A roda teria que girar de outro jeito. Venezuela sabe bem isso, Venezuela passou por isso. Exatamente, aqui chega, nós esgotamos essa capacidade, por isso também que eu discordo dessa questão. Não, nós vamos abrir mão de X bilhões de receita. Ora, eu acredito que em diminuindo impostos nós podemos arrecadar mais, sim. Lógico, no primeiro, no segundo mês, não, cai a receita, sem dúvida alguma. Mas fazendo outros exercícios, estimulando a economia de outra maneira, nós vamos sim conseguir arrecadar mais, mas permitindo que todos nós possamos respirar. O cidadão gaúcho não aguenta mais, não tem mais como. Então, o Estado está preocupado com o seu bolso, com o seu cofre, mas não está preocupado com o bolso do cidadão. Uma das grandes questões, né, deputado Sérgio Turra e deputado Eric, é que o governador, quando foi fazer a campanha, aliás, não é o governador, todos eles fazem isso. Eles fazem promessas que sabem que depois, quando tomam posse, não irão cumprir. Por exemplo, o governador disse que era contra e não iria aumentar impostos. Disse que ia administrar, ao contrário de Peter Drucker, que dizia que administrar era contrariar interesses, o governador disse que bastava tirar a bunda da cadeira. E aí fica numa sinuca, quer dizer, na hora de administrar tem esses problemas. E aí, deputado Eric, o senhor acha que ele, com essas manifestações dele, com essa estratégia, ele poderá reverter a situação que a tendência na Assembleia parece que é contra a majoração, a manutenção da majoração? Bem, o que eu tenho percebido já há algum tempo é que a necessidade dessa renovação que está sendo defendida pelo governo, ela pelo menos tem sido defendida por conta do evento Covid, né? Que teve queda de arrecadação. Mas veja, a queda de arrecadação se deu, inclusive, especificamente ou especialmente, pela atitude do governo em determinar o fechamento das empresas. Isso diminuiu o consumo profundamente. As pessoas pagaram com seus empregos. E quando você paga com seus empregos, a economia desacelera. Se tivesse ouvido o presidente Bolsonaro, né, alinhando a vida à economia, talvez não estivéssemos nessa situação. Logo quando houve o primeiro decreto, eu inclusive entrei com uma ação questionando isso
e depois veio as decisões da STF, que a gente já viu, fazendo uma interpretação transviada da Lei 13.959, se não me falha a memória, e determinando, dando poderes para estados e municípios para definirem os critérios de isolamento. E só que isso, a economia desaqueceu, isso diminuiu a arrecadação gravemente. O que eu estou sentindo é que amanhã não vai ter clima para se manter essas alíquotas. E veja, explicar aqui para o nosso telespectador e web espectador. Foi em 2015, me corrija se eu estiver errado, em 2015 as alíquotas mudaram em 2016. Foram aprovados em 2015 e mudou em 2016. 2016, perfeito. 2016. Veja bem, em 2015 nós tínhamos duas alíquotas aqui. Era 17, que era modal, e 25, que era extraordinária, que vale para energia elétrica, combustíveis, telecomunicações. O que aconteceu? Em 2016, a que era 17 subiu para 18. E a que era 25 subiu para 30. O plano era ficar 4 anos, né? 4. Ficou mais 2 até termina em 2020. O que vai acontecer? A tendência é que a gente não votando isso amanhã ou dizendo não, o que era 17,25 e tinha subido para 18,30 vai votar para 17,25. Só que eu particularmente entendo que quando a gente é eleito, nós não somos eleitos para tomar decisões simples ou dar respostas óbvias. Eu posso dizer mantém ou posso dizer cai. Se eu digo mantém, eu estou indo contra tudo que eu acredito na minha vida inteira. Contra que acredito que se reduzir impostos aumenta a atividade econômica. Contra o que o teu eleitor queria quando votou em ti. Exatamente. Exatamente. Meu eleitor, eu falei para o meu eleitor, eu não vou votar aumento de imposto. E por isso que ele votou em ti. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, o meu eleitor votou em mim para olhar e tomar decisões difíceis. E veja, dizer não também é uma decisão muito difícil. Porque são 2,8 bilhões que vão sair da conta do Estado. Então veja, são duas decisões muito difíceis. Eis a pergunta, existe alguma... Dá para pensar fora do quadrado e trazer algo melhor do que dizer sim ou não para a sociedade? Eu penso que sim. Ao longo de décadas, nós vimos a carga tributária aumentar. Igual o Turra falou, de grãozinho em grãozinho. Devagarzinho, eu já falei aqui nesse programa. Eu não sei qual foi o teórico antigo que disse que a arte de tributar é como depenar um ganso. Você tem que tirar o máximo de penas, fazendo o ganso gritar o mínimo possível. É por isso que vai aumentando de pouquinho em pouquinho. E aí eu fiquei pensando, caramba, a sociedade pagou um imposto aumentado por 6 anos. Foi judiada por 6 anos. E agora vai voltar para o que era antes. E não resolveram o problema. Não resolveu o problema. E eis a minha pergunta. Isso é nadar e morrer na praia. Eu pergunto, será que não seria mais interessante, menos custoso e traria um bem para a sociedade, se ao invés de reduzir essas duas, de 30 e 18 para 25 e 17, igual era antes, eu não falasse, governo, eu até te dou mais 2 anos só de 30, mas o que eu quero de você é que o que era antes, 17, subiu para 18, você baixe para 16,5 e faça a menor alíquota do Brasil para atrair investimento para cá. Isso não podia pensar? Não podia. Eu falei, inclusive, com o Macalossi. Ele gostou da ideia. Eu acho que isso pode entrar na discussão. Perfeito. Fazer a menor alíquota do país. Deputado Sérgio Turra. Com relação a essas questões. Olha, eu acho que nós temos, sem dúvida alguma, que pensar caminhos, não é? Não vejo por que não olhar, imaginar cenários, né? Mas eu, mesmo assim, eu acredito ainda que nós temos que tentar algo de diferente do que permanecer com as alíquotas elevadas, inclusive na área da energia elétrica, combustíveis e serviço de O telecomunicação. senhor deixou muito bem claro também, né, deputado, que não adianta, o governo vem tentando sempre resolver o problema, elevando a receita. Por que não pensa em reduzir a despesa? E aumentar a produção. Claro. Exato. Aumentar a produção. Claro. Exatamente, né? Então, eu creio que esses passos precisam ser dados também, porque nós adiamos muito a decisão de chega de aumentar impostos no estado do Rio Grande do Sul.
nós adiamos. Privatizações. Você demorou, não foi prioridade no governo Sartori, foi Mas depois. vai ter que tem que privatizar andar. agora. Pois não é, tem como ficar. a questão das prefeituras era 4 anos, prorrogação para mais 2 anos e agora de novo os prefeitos, não, mas olha, não deu para organizar as contas, prorrogação de novo, chega. É a mesma história sempre, né? Exatamente, Não. então ou a gente rompe com esse sistema e para romper com esse sistema tem que dizer não, ou ele volta, ele é vicioso, Esse ele não ranço vai. contra a privatização é absurdo. Vamos pegar a Sem CRT. dúvida. Você lembra da CRT nos anos 90? Claro. Nos anos 90, quem é que tinha telefone? Classe média alta para cima. E tinha que ter um pistolão Era para ter patrimônio, telefone. declarado. Tu podia alugar, Tinha que ter um alugar pistolão para telefone. ter telefone, né? Também. Tinha as grandes empresas aqui eram que alugavam o telefone. que mais Alugar o ganhava dinheiro. telefone. Aí era meia dúzia em termos percentuais, era meia dúzia de pessoas, era um percentual pequeno quem podia ter telefone. A linha telefônica gera uma conta de telefone e essa conta é tributada. Agora o governo usufrui de um adicional de já absurdos 25% para 30%, numa conta de telefone que todo mundo tem. Hoje em dia, quem é que não tem telefone? Hoje em dia, todo mundo tem celular e a telefonia fixa que está indo pelo ralo, mas todo mundo tem telefone e todo mundo paga conta de telefone com uma alíquota de 30%, que sofreu esse adicional de 20% sobre os 25% anteriores, que chegou aos 30%. Exato. Se a CRT fosse mantida, se não tivesse sido privatizada, como muitos defendiam, quanto que nós teríamos de arrecadação a menos? E já imaginou se ela fizesse como a CE, que além do consumidor pagar o ICMS, ela não repassa para o Estado. A CE deve 4 bilhões e tanto ao Estado do Rio Grande do Sul de ICMS. Sim. O consumidor paga, porque está ali na nota, paga junto com a conta o ICMS. Nos últimos 6 anos, elevado, não é? Então vejam que é uma... Mas aí é que está, por que uma não estatal, estimular... que é o Estado estar onde ele não precisa estar, ou não deve estar. Por que não estimular a produção? Porque quanto mais se produz, maior vai ser o fato gerador para a incidência tributária. Então, quando a CRT foi privatizada, houve um grande aumento de produção de serviços de telefonia, que gerou um aumento de arrecadação tributária, um aumento que seria justo se não fosse esse percentual extorsivo. Quando o governo pega e produz uma carga tributária inibitória, ele reduz a produção. E o mais bizarro, o mais doentio, o mais incoerente é quando ele pune o serviço privado que alivia o serviço público. Creche, plano de saúde, escola privada. Quando uma pessoa paga uma mensalidade para colocar o seu filho numa escola particular, aquela criança, aquele adolescente, não está ocupando uma vaga na escola pública. Quando alguém paga por um serviço médico privado, ele não está disputando vaga na fila do SUS, no serviço público. Aí o governo, que poderia facilitar a vida de quem facilita a sua, porque o setor privado de educação e saúde, por exemplo, ele ajuda a aliviar o gasto público. Ele ajuda a aliviar o gasto público. E aí vem uma carga tributária para o serviço médico, para o serviço de plano de saúde, para o serviço de educação, que é inibitório, é oneroso, e aí acaba empurrando para o serviço público, para as contas públicas, aquela pessoa que, se não tivesse que pagar o valor tão alto, poderia ficar no setor privado. Então, esta tara arrecadatória, ela é contraproducente em vários aspectos. Em vários aspectos. Quanto é que custa um aluno na rede privada? Para o Estado? Para o Estado não custa nada, ele está na rede privada. Então, esse é o meu ranço com esse critério de gestão. O Rio Grande do Sul, ao longo dos últimos 20 anos, ele vem decaindo do ponto de vista de participação no PIB nacional. Isso por quê? Já tocaste muito nesse assunto, o Eric também, rapidamente, que é a questão da falta de competição do Estado. Nós perdemos essa competitividade, deputado Sérgio Turra, ao longo do tempo, exatamente por isso. No Rio Grande do Sul é muito complicado aqui você falar em um ambiente de liberdade econômica, um ambiente de atração de investimentos. Por que esse ranço do gaúcho, deputado Turra? Porque nós somos conhecidos
como eu nunca concordei com isso, é claro, né? O povo mais desenvolvido politicamente do país, eu acho que pelo contrário. Pelos governos que nós colocamos aqui, leia-se governos do PT, que destruíram o Estado, nós não somos politicamente evoluídos coisa nenhuma. Mas como é que o senhor vê isso? Não, ó, uma das explicações está aí, né? Nós, infelizmente, por 2 vezes erramos e feio. Nós não, eu não. Não votei. Nem eu. Exatamente, né? Nós elegemos governos da esquerda, do PT. Veja bem, na época que nós vínhamos de um governo Brito, que com todos os seus defeitos pessoais, o estado do Rio Grande do Sul era o estado que atraía investimentos. Se elegeu o Foi o primeiro choque de liberdade econômica da Exatamente, inclusive falando que ele era caminho, outro era pedágio, que foi também algo que só retrocedeu aqui no estado do Rio Grande do Sul, se elegeu, mandou fora embora. Primeira medida do governo, ou seja, a insegurança jurídica da depressão. Segurança jurídica estava instaurada no estado do Rio Grande do Sul, a descrença, etc. Nós paramos de atrair investimentos. A Avan, por exemplo, que o PT governava Porto Alegre, não veio para Porto Alegre, ela se instalou antes no Acre. É uma barbaridade, está agora ali o Luciano Hang instalando empresas em todo o Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que me lembra o absurdo que aconteceu em Pelotas com o Luciano. Não, pois é, exatamente. Então, são várias coisas que não tem mais cabimento. Então, nós temos já uma diferença do ponto de vista logístico, né? Nós não estamos no início do Brasil, lastimavelmente, essa é uma realidade. Então, nós temos que ser muito competitivos, né? E nas eleições de quem nos comanda, obviamente que também nós temos que escolher bem, não quem é estatizante. Quem vê o empreendedor como um inimigo, o empreendedor não é um inimigo, ele gera oportunidades. Quem quer defender o trabalhador tem que defender o empreendedor, porque ele é o empregador. E não o Estado. O Estado não pode ser o empregador. O Estado não pode suprir a vida de todos, como na mentalidade de alguns isso deveria ser assim. E, aliás, agiram assim na pandemia, inclusive, a esquerda, dizendo que o Estado não, ó, fique em casa, fique tranquilo, fecha tudo, o governo paga, o governo te banca. Isso é uma mentira, isso não, é utópico, é levar um país, um Estado, um município à bancarrota, à ruína, e é o que nós estamos vivendo, essas consequências também. Então, nós, e em função, inclusive, dessa questão da CRT, você vendeu a ideia de que não, que privatizar é algo demoníaco, se valendo disso, incluíram na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul a cláusula do plebiscito, o único Estado que tem essa condicionante para desestatizar uma empresa. E para criar para estatizar, não. Aí não tem. Aí nós temos a famosa EGR, criado pelo mesmo PT, que para desestatizar uma empresa exigiu um plebiscito, mas para criar uma estatal, para pesar mais sobre o ombro de todos nós e infelizmente não resolver os nossos problemas, não tem plebiscito. Aliás, eu sempre digo então, que o são várias questões que precisam. Que o vírus chinês, que na verdade o vírus chinês, ele encontrou no Brasil um ambiente extremamente propício para se propagar muito mais. Porque eu nunca vi, sinceramente, eu tenho quase 50 anos de jornalismo. Trabalhei na Rede Globo, trabalhei em grandes jornais do país, graças a Deus, e tenho essa experiência. Então, o que eu vejo no Rio Grande do Sul? Eu nunca vi, sinceramente, nunca vi o número, a qualidade de gestores, de maus gestores que nós elegemos ultimamente. Cara, olha, quem vê os gestores de antigamente no Rio Grande do Sul fica envergonhado de ver esses gestores atuais que não têm um mínimo de condições intelectuais para exercer seus cargos. Então eu vejo, deputado Éric, gostaria de ver a sua opinião sobre isso, que a administração do coronavírus no Rio Grande do Sul foi algo que ainda vai, durante muito tempo, trazer reflexos negativos para o Estado. Eu sou suspeito de falar sobre isso porque eu fui contrário a essas atitudes desde o começo. E veja, isso não tem nada de negacionismo, porque a gente sabe é a realidade, né? Existe o evento Covid, mas existe a politização do evento Covid. A gente sabe que houve desde o princípio a oferta de medicamentos que tinham a capacidade de combater o vírus, houve uma intensa propaganda, um intenso marketing contra a cloroquina e contra o tratamento precoce. Houve uma grande dificuldade na utilização desse medicamento, simplesmente porque uma das primeiras pessoas que o indicou foi o presidente Bolsonaro, porque já vinha com informações do exterior. Eu acho muito curioso quando a gente identifica quais são os países que relatam casos de Covid. A gente está falando aqui, eu abri aqui,
no Google, se você colocar no Google Covid no mundo e for em imagens, você vai ver lá que os casos estão concentrados na América do Sul, América do Norte, Europa e Oriente Médio. Tu praticamente não vê na África, tu praticamente não vê na Ásia, onde as condições de higiene e as condições de tratamento dessas pessoas, dos sistemas de saúde deles, são praticamente inexistentes, e não tem caso lá. Sabe por quê? Porque isso é uma mentira. Lá, eles simplesmente não cederam à narrativa do desespero. A gente aqui está vivendo, sim, um momento de cuidado, mas em momentos de grande demanda da população, a gente tem que ter grande coragem. No momento de grandes desafios, grandes homens têm que se levantar e dizer: é aqui que a gente tem que ir. E grandes homens se levantaram. O presidente Bolsonaro, o ministro Osmar Terra, falaram: por aqui não vai dar certo. Aliás, eu inclusive gravei hoje um vídeo em que eu fiz uma análise. E eu publiquei esse vídeo, eu estou com o meu jornalista ali do lado, deve estar ficando pronto esse vídeo que eu vou postar. Nós passamos por 32 semanas de distanciamento controlado, desde maio. O que é isso? A gente está... É uma regra matemática que analisa vários parâmetros para determinar se uma bandeira vai ser amarela, laranja, vermelha ou agora a malfadada bandeira preta. E todas essas bandeiras são colocadas com o objetivo de restringir atividades. E o objetivo de restringir atividades é para, em tese, restringir a propagação do vírus. Esse é o conceito sobre o qual se funda o modelo de distanciamento controlado, que é o nosso mapa do Rio Grande do Sul pintado de várias cores. E eu analisei cada local, que são vários locais, Passo Fundo, Rio Grande, Uruguaiana, Porto Alegre, Erechim, cada local, em cada semana, qual bandeira foi colocada e o efeito em cada um dos 6 parâmetros de propagação, em cada um deles, para saber a bandeira vermelha aumenta ou diminui, bandeira amarela aumenta ou diminui, bandeira laranja aumenta ou diminui. E o resultado do cruzamento desses milhares de informações que eu resolvi fazer pessoalmente, não deleguei para ninguém, foi de que cada bandeira apresenta um resultado, tanto na primeira quanto na segunda semana, absolutamente aleatório. Você aplica a bandeira vermelha, sobe ou diminui os casos, de forma aleatória, em todos os parâmetros do modelo de distanciamento. Assim como acontece com a bandeira laranja e a bandeira amarela. O que isso significa? Que, na verdade, esses são dados oficiais que eu busquei do próprio site do governo, que o modelo de distanciamento concentrou muita energia e muita força, e foi muito bem feito, efetivamente, o diagnóstico. Eles pegaram dados, gastaram energia realmente e fizeram isso muito bem. Só que a equipe técnica vende para o governo, para o governador, uma ideia. E é óbvio, o governador tem N problemas para lidar e ele não pode fazer a prova dos 9. Pois bem, eu fiz a prova dos 9 e estou apresentando ao governador que a aplicação das bandeiras não tem qualquer efeito na propagação da doença. Isto é, está trancando tudo e não está tendo resultado que a sociedade esperaria por todo esse sacrifício. A gente imaginava, eu me sacrifico e diminuo o contágio. E não é isso que acontece. Isso que tu colocas, deputado, não fazer um rápido intervalo, que depois vamos retomar o tema, dá para a gente dizer o seguinte, que esses gabinetes de crise que eles chamam, que eu chamo de comitês de extermínio, que exterminaram famílias, exterminaram empresas, eu pergunto, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, as grandes autoridades médicas fazem parte? Não fazem. Quem é que conhece os integrantes desse chamado gabinete de crise do governo? Ninguém conhece. São pessoas que, para mim, acho que não têm essa capacidade, não têm o estamento social e científico para fazer esse tipo de coisa. E eles estão regendo a vida de todos nós. Eles estão pautando o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. E é por isso que nós estamos nos encaminhando para essa situação, criada pelo governo, e agora o governo está perplexo dos resultados que será que ele não imaginava que iriam acontecer? Bom, nós estamos aqui no Cruzando as Conversas, falando sobre a questão do ICMS, vai ser aumentado ou não vai ser aumentado, vai ser majorado, não vai ser majorado, está na Assembleia, e também, claro,
questões importantes que dizem respeito a todos nós e ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com nossos convidados aqui no estúdio da RDS TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Já voltamos. Muito bem, 23 horas e 6 minutos, estamos aqui cruzando as conversas desta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, falando sobre a questão do governo do estado, aí o projeto que está na Assembleia do Orçamento para 2021 e, sobretudo, a questão da majoração, a manutenção da majoração do ICMS ou não pelos deputados estaduais. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo Quem Protege Você e Portocolor Soluções Gráficas. Estão aqui comigo deputados Eric Lins, do DEM, Sérgio Turra, do PP e o advogado Guilherme Colli. Bom, nós falamos aqui basicamente sobre essa questão do ICMS, mas também, evidentemente, um assunto que é o assunto do momento, do ano, né, que é a coronavírus. E é bom lembrar que não é apenas a questão da má gestão do coronavírus no estado que nós estamos registrando aqui, mas principalmente em Porto Alegre, que foi trágica e o prefeito acabou pagando o preço pela forma burra, né? A forma burra e soberba como ele tentou se expor aí na população, fazendo coisas ridículas que acabaram, enfim, no dia 29 de novembro, aí nas eleições do primeiro turno, que ele saiu, não chegou no segundo turno, a população de Porto Alegre deu a resposta a essa forma deselegante como ele foi e arrogante contra o cidadão de Porto Alegre. Bom, eu gostaria de colocar na mesa aqui também a questão, porque eu tenho visto e frequento as entidades empresariais do estado, eu nunca vi tanta unanimidade dos empresários contra esse projeto do governo do estado. Esse governador aí do estado conseguiu a unanimidade praticamente dos segmentos empresariais contra esse projeto. Guilherme. Sobre a questão da alíquota, é natural que o empresariado seja contra, de um modo geral, mas o que me deixa mais perplexo seria a defesa por parte do não empresário, por parte daquela pessoa que é o assalariado. A alíquota tributária, quando aumenta, o custo não fica com o empresário, o custo fica com o consumidor. Aí nós vemos, muitas vezes, alguns segmentos sociais dizendo que está certo, que o empresário... Um argumento horrível. Por que o empresário não reduz a margem de lucro dele, né? Aí me dá vontade de perguntar, vem cá, mas tu conhece esse empresário aí? Como é que tu sabe que ele está tendo lucro? Tem empresas que quebram. Tem empresas que têm o fluxo de caixa negativo e quebram. Existe esse ranço de alguns segmentos quererem ver o outro segmento sendo prejudicado. Quando o empresário consegue repassar o custo para o consumidor, já é bem ruim para o consumidor, porque acaba que o poder de compra do consumidor, o poder de compra do salário daquele empregado assalariado é prejudicado por conta do aumento de custo dos bens de consumo. Mas tem algumas vezes que o empresário não consegue repassar para o consumidor. É quando ele quebra. Se ele não conseguir repassar o aumento de custo para o consumidor, ele quebra. E aí, aquele cara que acha razoável o aumento da carga tributária para o empregador dele, ele fica sem o emprego. E quando eu estava debatendo nesse programa, acho que um mês e meio atrás, sobre a reforma tributária, o debatedor, não me lembro o nome dele, me respondeu algo que me fez sentido. E aí não estou mais falando de ICMS, estou falando de carga tributária em geral. Eu ponderei, né, eu fiz uma reflexão sobre o modelo tributário da Suécia e também do Canadá, em que a carga tributária sobre a renda é alta, mas sobre a produção não. Então, o imposto de renda é maior, na Suécia, por exemplo, é muito maior, o imposto de renda. Porém, quando o cara compra um copo, ele paga por um copo. Aqui no Brasil, nós compramos um copo e pagamos por 2, às vezes mais.
E aí o debatedor me trouxe o seguinte argumento psicológico. A sensação de perda. Quando a pessoa paga um imposto de renda maior, ele tem um dano psicológico maior, tem uma resistência maior. Quando a pessoa paga o imposto que é embutido no produto, ela tem a sensação de que o produto custa aquele valor, quando na realidade não é. Mas a sensação da compra é aquela. E aí vem para os mandatários do poder que ficam entre a cruz e a espada, porque o eleitorado exige isso. Nós vivemos uma postura de adultos infantilizados que negam a realidade, que muitas vezes não fazem conta e acham horroroso uma alíquota tributária do imposto de renda um pouco maior, mas não acham horroroso comprar um brinquedo para o seu filho e pagar 2 ou 3. Não acham um absurdo pagar tudo duplo. Então, o modelo tributário nacional, me parece que ele é feito para desestimular a produção. Quanto nós produziríamos a mais se a alíquota tributária, se a carga tributária recaísse sobre a renda e não sobre a produção? É um desafio e tanto para uma sociedade que não me parece madura o suficiente para se dar conta disso. Historicamente, a nossa cultura é essa, né? Deputado. O que tu disseste nada mais é do que o mesmo princípio de depenar o ganso, né? Exato. É muito mais fácil você cobrar o imposto embutido num copo Disfarçado. do que você tirar direto da renda da pessoa. Igual, originalmente, vinham os cobradores de impostos, batia na porta do camponês, me dá aí 5 fardos de trigo. Né? E não era nem percentual, era o que o cobrador achava que tinha que cobrar. O que tu estás levantando é uma discussão muito grande, é falar sobre impostos sobre produção, impostos sobre circulação, impostos sobre renda. O Brasil tem uma infinidade de impostos. Aí né? cabe um puxão de orelha bem dado no nosso Congresso Nacional, não é? Que tem esse diagnóstico já há anos e não resolve situação nenhuma. Mas é que o Congresso é refém do eleitor, e o eleitor é imaturo. Pois é, mas... Por isso que tinha que ter mais programa que nem esse, para estimular a provocar, reflexão. sem dúvida, e por isso, que volto lá no início, inclusive na sua introdução, da importância da política, não é? Sim. Política não é só nós, que nós temos mandato. Política todos temos que fazer, como um condomínio. O sujeito não quer saber ir na reunião do condomínio, não quer ser síndico. Se dá um problema no corredor, que resolva o vizinho da outra porta. Agora, quando o problema é no meu apartamento, aí sai de baixo. A pergunta então, o eleitor é infantilizado essa é uma questão. ou os líderes, né? Não necessariamente os políticos, os líderes têm tratado os seus mandados de forma infantilizada? A minha opinião é que o eleitor é infantilizado também, talvez os líderes também sejam. Mas, para mim, o eleitor é muito infantilizado quando se fala, por exemplo, da privatização da Carris e vem um argumento, tá, mas e o emprego daquele motorista, daquele cobrador? Quando se fala da privatização dos Correios, tem um monopólio, é um serviço essencial, caro, com monopólio e dá prejuízo. Isso é um paradoxo. Lembra-se do caso dos limpadores de trilho. Antigamente tinha uma profissão muito conhecida, que eram os limpadores de trilho. Né? Tu tinha o trilho, você tinha que limpar o trilho, tirar gelo. Com o tempo, essa profissão acabando. A necessidade diminuiu. Acaba. Mas outros empregos eles surgiram. Hoje nós temos a matriz produtiva mundial, ela está extremamente concentrada em quê? No virtual, nos apps, no Vale do Silício. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos grande parte da nossa matriz tributária, ela não vem da terra, vem do produtor. E isso deve ser respeitado, inclusive na formação e na concessão de subsídios. Porque enquanto se a gente não fizer assim, tu vai quebrar aquele pessoal que está mexendo com a nossa balança comercial aqui no Rio Grande do Sul, inclusive para o próprio Brasil. Então, são muitas questões que têm que ser discutidas. A gente tem que manter um padrão tributário razoável para as pessoas, sem atingir o núcleo dos seus rendimentos, isto é, respeitando o mínimo existencial da pessoa, respeitando a capacidade contributiva dela. Você não pode contribuir demais, mas, ao mesmo tempo, tem que garantir que os serviços públicos possam ser subsidiados. Porque, veja, e aqui eu vou falar uma coisa que eu
costumo falar várias vezes, e não espero não ser mal interpretado por isso, mas eu não tenho medo de dizer as coisas que podem ser mal interpretadas. Mas quando a gente fecha os olhos para a arrecadação do Estado, a gente está punindo o que ganha menos. Mas acontece o seguinte, a arrecadação Porque do Estado... é ele que usa os serviços públicos. Mas como é que é composta a arrecadação do Estado? Tu prefere receber 100% de nada ou 12% ou 15% de alguma coisa? Agora mudaram as placas, aqui no Rio Grande do Sul, mudaram as placas, né? Estão mudando as placas com a placa Mercosul. Até pouco tempo atrás, as placas, os carros mais antigos, aparece o nome do estado e da cidade. Quando você está dirigindo e vê um carro com placa de Belo Horizonte, o que é? Um carro com placa de Belo Horizonte, o que é? É um carro locado, é um carro que parece uma locadora. Por que a Localiza, a Hertz, quase todas as grandes locadoras emplacam os carros em Belo Horizonte? Será que eles são burros? Não. Algum benefício tem. Então, os automóveis das locadoras de veículos transitam no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, gastam nosso asfalto, gastam isso, gastam tudo, mas o IPVA vai para lá. Por quê? Política tributária que favorece alguns estados e torna alguns estados atrativos para emplacamento de veículos e outros não. Mas sabe que... Então, nós, gaúchos, ficamos com 100% de nada. Né? Ficamos com 100% de nada. E o estado de Minas Gerais, no caso das locadoras de veículo, recebem o IPVA dos carros que circulam aqui. Por quê? Porque o empresário não é retardado. Mas o STF já entrou com isso, já falou que tem que ser pago, tem que ser emplacado onde ele roda, por conta de IPVA também. E, na verdade, existe um outro É que eu usei isso como exemplo. Aliás, quem quer governar mesmo é Mas é um bom exemplo. É um exemplo e é um bom exemplo. Porque o ambiente de negócios dos outros estados é melhor do que daqui. Quase todos, né? Tu tens total razão nisso. Aliás, inclusive tu citaste uma coisa que merece a tua atenção, e tu tens completa razão nisso, quando tu falaste de Santa Catarina dos 12%. Tens completa razão, porque eles reduziram a alíquota deles, a alíquota interna. E quando eles fizeram isso, o ambiente deles melhorou. Sim. Perfeitamente. Melhorou o ambiente. É verdade que não é uma redução de tributo, é mais uma questão de fluxo de caixa, mas aqui o Rio Grande do Sul está dentro do nosso plano também, a redução da alíquota interna para 12%. E aí a gente vai ficar na mesma situação de Santa Catarina, em termos de alíquota interna. Isso é uma coisa que tem que ser favorecida aqui dentro. Na verdade, deputado Eric, nós precisamos de uma cultura liberal que nós não temos no Brasil ainda, né? Cultura liberal. Então, por exemplo, assim, o Roberto Campos, que foi meu professor, o Roberto Campos dizia o seguinte, uma vez foram chegar, ele era ministro do Planejamento, chegaram para ele, a diretoria da Petrobras, que a Petrobras precisava de subsídios. Ele olhou para os caras e disse, vem cá, a Petrobras quer subsídios? Ora, se a Petrobras é eficiente, ela não precisa. Se ela não é eficiente, não merece. E isso é um negócio, quer dizer, a empresa estatal ela tem um papel importante, mas dentro dos limites do tamanho do Estado, da necessidade da população, não é isso? Então, o que nós, como economista, eu digo assim sempre, que nós precisamos ter no Brasil, não só um ambiente de negócio, mas uma cultura liberal. Porque hoje nós temos uma cultura estatal. As pessoas logo pensam, olha, vai numa faculdade dessas e vê o que os estudantes querem. Concurso público. Concurso público. Eles estão estudando para concurso público. E o que eles recebem para... Eles estão estudando para trabalhar no passado, quando deveriam estar estudando para trabalhar no futuro. Como tu falaste, essas novas profissões que estão aí. Quer dizer, então, esse é o gap que falta, né, o deputado? Não tenha dúvida, nós precisamos urgentemente. Veja bem, só que isso não é uma questão que muda da noite para o dia. Mas eu creio que tem medidas práticas que vão ter que levar esse caminho. Por exemplo, dar esse trancaço nessa questão do aumento de impostos. Ora, o Estado precisa se resolver de outro jeito. Não vai poder seguindo trilhar os mesmos caminhos de sempre. Não é? Porque a preocupação do Estado com o seu cofre significa 2 bilhões e 800 a menos no meu cofre. Mas esses 2 bilhões e 800, ninguém está dizendo que eles vão sumir. Eles vão estar no bolso do cidadão, vai consumir mais, vai circular. E vai gerar mais vai gerar novos impostos. Exatamente. Agora, é importante lembrar... Esse é o círculo virtuoso que nós precisamos passar a trilhar. Agora, parece difícil, porque as contas que vêm, elas se dizem, não, menos, mas vamos perder estanque. É menos tanto de alíquota, tanto de arrecadação. Porque não é assim. Não é essa matemática. Porque esse dinheiro, ele muda, ele fica no bolso do cidadão, que vai
ter mais acesso a bens de consumo. Muito provavelmente. E isso vai redundar do quê? É claro que tu está falando em bem de consumo, e aí cai naquela pegadinha de que o sustentar a questão da economia é basicamente pelo consumo, quando na realidade é a produção que sustenta a economia, não é o consumo. O consumo é um reflexo que pode trazer aquela sensação, aquela euforia, mas a produção que é o problema. E é isso que nós somos fracos. Nós somos fracos por conta dessas aberrações tributárias que nós temos aí. E não é só a questão tributária, a questão trabalhista, e assim vai. Sem dúvida alguma. Que inviabilizam tu criar um ambiente diferente de desenvolvimento. Uma coisa que me vale a pena lembrar é esclarecer para as pessoas também que a Assembleia não está só dizendo não ao aumento de impostos, também está agindo para criar dentro do governo um conceito, que é o conceito de responsabilidade. A gente também está trabalhando uma PEC, um projeto de emenda constitucional, que vai estabelecer um teto de gastos estadual, que é o mesmo ou parecido com aquele que foi feito no governo federal. Isso é, dizendo, governador, você não pode gastar mais do que você gastou no ano passado corrigido. Governo, judiciário, legislativo, cada um deles. Porque muitas vezes a gente esquece que aqui no Estado tem Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Instituições que elas estão fora do... O pessoal fala da lagosta do STF. Eu mencionei num outro programa aqui o capinha. Tu sabe o que é capinha? O que é o capinha? Tem a menor ideia do capinha. Tu sabe o que é um capinha? É o cara que veste o... Tu sabe, o senhor sabe o que é o capinha? O capinha é o seguinte, que veste o ministro do STF... Ele tem que usar uma toga, porque se não usar uma toga, ele não é um cara respeitável, né? Então, governa no país. Ele tem que ter uma toga. Que solta bandido. Opa. E cada ministro tem um assessor um togueiro. chamado de capinha. Custa 15 mil reais por mês para nós, contribuintes, para que... se fosse um para todos, porque eu acho que não deve ser muito complicado, o cara que conseguiu ser ministro do STF, talvez deveria ter capacidade de vestir a própria toga. Mas digamos que fosse complicado vestir a toga. Capacidade tem, talvez não tenha humildade. Talvez não tenha humildade. A liturgia do cargo. Mas precisa ter um capinha para cada ministro? 15 mil reais por cabeça? Será que... E aí, mas o problema do Brasil, o nosso déficit público não é por causa do capinha. Claro que é. Não é por causa do capinha apenas, né? É por causa do capinha de uma série de cargos desnecessários que são pagos por nós. Eu pensei numa piada infame sobre o capinha, mas eu não vou fazer nesse programa respeitável. Tu vai fazer quando acabar o programa. Quando acabar o programa, eu faço a piada. E respeito a ti, Guilherme Macalossi, tá? Bração, Macalossi, fique bem. Melhore dessa tua amidalite aí. Comigo aqui, antes de começar o programa, o Macalossi chega para mim e diz assim, olha, tu tem que te comportar, que nem criança quando a mãe vai levar para fazer visita, a mãe chega para a criança e diz, tu faz assim, tu faz assado, O Macalossi comigo, ele renova... Não, mas só tem uma coisa, tu não sabe, ele fez a mesma recomendação para mim, só que eu ignorei. Fala com ele, então deixa ele. Grande Macalossi. Mas olha, turma, então nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, mas essas questões são fundamentais, né? Porque na verdade o que nós estamos tratando aqui é o futuro das nossas vidas, né? Sem dúvida. É o futuro do Rio Grande do Sul e tal. Então, eu sempre fui um cara muito crítico e eu sempre lembro assim, só teve um partido aqui no Rio Grande do Sul que perseguiu os jornalistas, que vocês sabem qual é, né? E agora tem outro aí que eu também acho que PSDB e PT é a mesma coisa, pelo menos na prática de perseguição a jornalistas, tá? O PSDB está fazendo a mesma coisa, estou sendo perseguido também. Mas de qualquer maneira, esse é o faro do que como jornalista independente a gente paga por defender a população, né? Enfim, mas as coisas são assim mesmo, né? Na verdade, a gente fica lamentando porque tem certos políticos que antes de assumir o cargo são liberais, são democráticos e tal, e na hora quando vão para a ação, aí não gostam de ouvir críticas, né? Querem ser só bajulados. Eu não sou de bajular, enfim, as coisas são assim mesmo. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, nós estamos debatendo o assunto do Rio Grande do Sul, centrado na questão do orçamento do Estado que está sendo votado na Assembleia Legislativa a partir de amanhã e que embutido nisso está a questão da manutenção da majoração ou não do ICMS para o ano que vem. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Porto Color Soluções Gráficas. Rápido intervalo, já voltamos aqui com o Cruzando as Conversas na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Cruzando as Conversas desta segunda-feira, 14 de maio. Uma segunda-feira, um dia muito bonito, apesar de chuvas aqui, chuvas ali no interior do estado, mas de qualquer maneira, o temporal de ontem deixou a sua herança aqui na cidade de Porto Alegre, a cidade hoje tumultuada por causa do temporal. Ainda não estamos preparados para os temporais, apesar de, historicamente, nós sermos uma cidade que com os temporais sofre muito, as administrações não têm sabido fazer com que Porto Alegre, pelo menos, consiga administrar bem esses eventos da natureza. Bom, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Portocolor Soluções Gráficas. Nós estamos conversando aqui sobre vários assuntos, centrado na questão do orçamento do Estado para 2021, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais aqui com nossos os deputados Eric Lins e Sérgio Turra e o advogado Guilherme Collin, sobre a questão do governo do Estado e por que o governo não consegue avançar um processo de redução do Estado no Rio Grande do Sul. Ele tem medo, não tem estratégia para lidar com as corporações, deputado Sérgio Turra? Olha, a gente precisa dizer que nós avançamos um pouco, timidamente. Quando eu digo nós avançamos, é desde que trocou o comando aqui lá atrás, era PT, entrou o governador Sartori, muitas coisas avançaram. E tem muito ainda que precisa avançar. Sempre quando sai o PT, as coisas avançam, né? Sem dúvida alguma. Avançam aceleradamente até, para o bem, não é? E agora também tem alguns entraves que nós precisamos tirar, que eles impedem esses avanços. Um deles era essa questão do plebiscito, que hoje, aliás, ele continua vingando com relação a Banrisul, a Procergs e a Corsã. Eu propus uma PEC para retirar o plebiscito da Constituição. Porque, veja bem, nós sabíamos que a CE, a CRM e a Sulgás deveriam e teriam que ser privatizadas. Nós passamos 5 anos discutindo se tinha que ter plebiscito, se não tinha que ter plebiscito, ora tinha que ter plebiscito, ora quem era da opinião que tinha que ter plebiscito mudou de opinião. 5 anos debatendo aquilo que estava na cara que tinha que acontecer, a privatização dessas empresas públicas. Ou seja, tem começado do começo. Outros estados que nós falamos tanto, que nos jactamos dele, da condição econômica deles, não têm essas amarras constitucionais também. E sem dúvida alguma, por muito tempo aqui nós fomos sim refém das corporações. As corporações que chegavam aí na Assembleia, faziam a sua chacrinha, eram ouvidas e o povo pagava a conta. Isso, aos poucos, veio mudando. A voz das ruas está sendo ouvida. Inclusive, quem no último governo se posicionou sempre contra as reformas, contra, por exemplo, o PEC do 10º, que é uma distribuição mais justa da receita do Estado entre os poderes e instituições, voltou menor. O PT voltou diminuidíssimo da última eleição que elegeu deputados estaduais em 2018. PDT, da mesma forma, PCdoB não voltou mais, o pessoal manteve, mas, enfim, voltou menor. A população ela está atenta e está querendo mudanças, mas são processos que levam um pouco mais de tempo do que nós gostaríamos, não é? Mas nós temos que encarar tudo isso. Houve uma grande reforma no final do ano passado que já está trazendo resultados para o Estado e que se mexeram, sim, com corporações, com interesses, com determinados privilégios, licenças, etc. Não é? E isso demora para surtir o seu efeito, até porque, infelizmente, tem muita coisa que está esculpido, né, na nossa Constituição, inclusive federal, como direito adquirido, mesmo sendo um privilégio adquirido. Né? Então, para acabar isso, precisa mudar o ciclo, né? Mas nós temos que seguir avançando, não tenho dúvida Deputado alguma. Eric, o senhor vê na Assembleia assim, um posicionamento firme em relação a um comando que possa, coadjuvadamente ao governo do Estado, encaminhar um processo de redução do tamanho do Estado? Sim. Olha, nessa legislatura, a gente tem uma quantidade de colegas disposta a fazer mudanças que o Estado precisa. Isso foi provado nas reformas do ano passado, reformas estruturantes, reforma previdenciária, reforma administrativa. E eu, particularmente, julgo que as reformas foram ainda aquém, menores do que as que o Estado necessitava. Sim. Não me recordo exatamente os números, mas, salvo engano, foi 18 bilhões em 10 anos que foi a reforma, e o previsto era 28 bilhões em 10 anos.
Então, houve uma queda aí de quase metade, quando, na verdade, precisaria de 30 e poucos bilhões de redução do tamanho. A gente passa por dois problemas. Um primeiro problema de ordem de coragem, porque os deputados, historicamente, eu não posso dizer há quanto tempo, tá? E os governos, historicamente, também não posso dizer há quanto tempo, foram reféns, sim, das corporações, e isso gerou um acúmulo, né, de benefícios. Mas ainda são, né? Os governos são reféns ainda. Foram reféns, sim, ao longo de muito tempo, de forma que vários benefícios foram sendo acumulados e benefícios que faziam efeito em cascata. Hoje, eu não sinto mais que existe uma Assembleia refém. Isso não existe. Pode chegar, pode encher, bater palma, vaiar. Isso não assusta. Sem dúvida. Tá? Isso não assusta a grande parte dos deputados. É muito bom saber isso, né? Não compõe a maioria. É muito bom saber isso. Tenho absoluta convicção. E, em tese, né, também não deve assustar o governo. Né? Como eu já disse outras vezes, eu não tenho procuração do governador, não sou do partido do governador, mas tenho a sensação concreta de que ele está com intenções de fazer o correto. Não necessariamente eu concordo com ele, e ele tem feito muitas coisas boas, em outras eu não concordo. Uma delas é a questão da forma com que lida com o evento Covid, eu não concordo com isso, e tenho colocado isso de forma muito clara, muito honesta e muito leal para ele, tanto para a sociedade, e temos feito movimentos contra isso. O problema, me parece assim, que a questão do governador em relação ao Covid é que ele está ouvindo o cara errado, né? Que é lá de São Paulo. É por aí, é por aí. O governador está ouvindo algumas pessoas e existe o outro lado da moeda, que a gente está tentando mostrar. E, continuando a tua pergunta, hoje a Assembleia e o governo querem fazer essas mudanças, tá? Querem fazer essas mudanças. Quer colocar ordem na casa do que foi desarrumado ao longo do tempo e do que foi fruto dessa escravização ou dessa situação de refém que os governos passados tinham em relação às corporações. Isso foi retirado um pouco no ano passado, tem espaço para fazer um pouco mais, e isso é reduzir o tamanho do Estado. Mas não é só isso. Não basta reduzir o tamanho do Estado. Geralmente as pessoas falam em aumentar a arrecadação, seja por aumento de impostos, Deus me livre, seja por aumento da produção, Deus nos abençoe. Falam também em reduzir os gastos, só que só reduzir gasto e aumentar a arrecadação não dá o resultado que se espera. Uma mesa com duas pernas não fica de pé, porque ela vai sempre cair para um lado ou cair para outro. Exige-se uma terceira perna. Tá? Exige-se E que terceira perna seria essa? Você tem aumento de arrecadação, redução de gasto, e você precisa aumentar a eficiência do serviço público. O que significa isso? Quando eu aumento a eficiência, quer dizer que eu produzo para a sociedade gastando menos recursos dela. Esse é o lance. Porque aí eu consigo fazer isso e prospectar para que ao longo do tempo, tudo aquilo que eu gastava como custeio, mantendo a máquina, agora eu uso para incrementar a qualidade de vida. Aí você começa a ter margem para jogar para lá, para jogar para cá, e você começa a buscar os efetivos objetivos da República. Redução das desigualdades sociais, desenvolvimento. Aí a coisa funciona. Isso muitas vezes é esquecido. E como é que a gente mexe na eficiência? Reduzindo burocracia, simplificando processos, retirando travas para se colocar empresas aqui, como, por exemplo, a gente sabe que tem problemas de ordem federal para se colocar empresas multinacionais em faixa de fronteira, são problemas ambientais. Nós fizemos uma reforma ambiental. E avançamos. O Código Ambiental moderno, que inclusive tem algum questionamento, mas foi algo para andar nesse sentido. Tirar a burocracia, permitir com que as coisas possam acontecer aqui com mais celeridade. Mas tem que mergulhar de cabeça. Quanto tempo uma empresa leva para ser aberta aqui no Brasil? E quanto tempo ela leva para ser aberta nos Estados Unidos? Quando um americano decide abrir uma empresa, pode ser uma lavanderia, pode ser um bar, pode ser qualquer coisa. Guilherme, só te interrompendo, aqui não é só questão de abrir
E de fechar. Tenta fechar uma empresa. não. Aqui é abrir e fechar, meu. Fechar a empresa É o ciclo todo. é muito pior. Eu falo essa com propriedade. Mas é que essa Temos um parte... ambiente hostil ao empreendedorismo. o ambiente Não é só muito Rio Grande do Sul, é porque Brasil, não é? Pela legislação Tu não trabalhista, consegue abrir a etc. empresa. Tudo que tem. São Isso teve uma licenças reforma. ambientais... É para manter essa burocracia. É pra manter isso. Da administração municipal, estadual, federal, muitas vezes são contraditórias. Nos Estados Unidos, pelo que eu sei, tu abre uma empresa em poucos dias. Exato. E aqui são 3, 4 meses. Dá olha tempo lá. de desistir. Exato. Não tem como manter. Então, tu falou do PT, né? Que houve uma redução da bancada petista na Assembleia. O ideal é fazer a coisa certa pelo motivo certo. Esse é o caminho da virtude, fazer a coisa certa pelo motivo certo. Me parece que o eleitorado fez a coisa certa pelo motivo errado. Por que o PT encolheu? Talvez seja por alguns deslizes éticos aí de alguns membros, né, no cenário nacional. Eu acho que poucos se salvam. Tu diz alguns membros, poucos se salvam, né? Mas o motivo pior não é a corrupção. A ineficiência de gestão é anterior. Porque o cara que rouba, ele tem a opção de parar de roubar. Mas o cara que é acometido pela doença da gestão ineficiente, esse não tem cura. E quando nós vemos os estados o estado de Santa Catarina, o PT nunca passou por lá. Vamos falar do Rio Grande do Sul. Uma das cidades que eu sou suspeito para falar pelo meu apreço emocional por ela, que é Gramado. Gramado é uma ilha de primeiro mundo num país de terceiro. O PT nunca passou por lá. Agora eles têm o PDT lá na prefeitura, mas ainda pegou um histórico... Mas já a partir de janeiro já não tem mais. Bom, que seja. Mas que eu saiba, não houve muitos danos. Não. Então, assim, as cidades e os estados mais desenvolvidos... E não houve avanço casualmente são aqueles que não passaram pela mão do PT. Coincidência? Eu não sou estatístico, né? Talvez um profissional de estatística poderia me trazer um argumento melhor, mas me parece que o problema maior do PT não é a roubalheira, é a crônica ineficiência de gestão. Você imagina somar as duas coisas juntas. Eu não quero entrar nesse mérito. Então, é verdade. Eu não quero entrar no mérito de que se é o pior análise ou não, porque particularmente eu acho que foi institucionalizado no método do PT uma série de comportamentos moralmente contestáveis. Mas a questão da má gestão do PT, eu preciso fazer uma reflexão aqui com vocês. O que acontece? Eles têm por base... É concepção. O inchaço do Estado, da máquina. É impossível não ter... O conceito... não ter má gestão. O conceito que instrui os procedimentos do PT quando estão no governo são conceitos atrasados. São conceitos antigos, do passado, que não funcionaram no passado. Mas veja bem, eles romantizaram uma série de figuras, de forma que eles tivessem ícones que pudessem defender. E essa romantização que eles fizeram com esses ícones, seja os ícones da antiga União Soviética, do Stalin, do Trotsky, seja os ídolos de índole socialista, tipo Marx, não importa. Esses ídolos trouxeram ideias que eles defenderam desde muito jovens. Muito jovens. E aí começa a acontecer um fenômeno que é o fenômeno da histeria. Para eles perceberem e reconhecerem que defenderam ideias erradas, e não só ideias erradas que aplicadas geraram a morte de centenas de milhões de pessoas. Genocidas. Para eles assumirem isso depois de adultos, gera psicologicamente uma resistência tão grande que eles preferem enganar a si próprios do que reconhecer a verdade. Uma verdade inconveniente, ela vai gerar uma dor tão grande que eles enganam a si próprios. E isso faz com que, ao chegar no poder, eles continuem aplicando essas ideias antigas, que foram as ideias defendidas pelos seus ídolos romantizados, que eles defenderam quando eram jovens, mas que agora... Quem é que falou? Teve um cara que falou, que não me lembro quem é, talvez alguém da mesa saiba. Quem aos 20 anos não for comunista, não tem coração.
quem aos 40 anos ainda for comunista não tem cérebro. Quem é que falou isso? Eu já ouvi essa frase. Eu não tive coração. Não, eu também não tive coração. Eu só tive cérebro. Eu também, mas alguém falou isso. Eu nunca tive. E esse modismo, só que o cara... Eu não sei se não foi o Roberto Campos, viu, Tia? Será? Eu não sei se não foi o Roberto Campos. Até vou pesquisar isso, porque ele tinha umas frases incríveis, né? Roberto Campos é o rei da fraseologia, o camarada que, para debater com o Roberto Campos, olha, eu não vi ninguém em condições no nível de debate do Roberto Campos. Que além do conhecimento, da perspicácia, ele era um camarada assim que ele dava umas tiradas e deixava o cara sem arma, né? Ele desarmava qualquer argumento. Mas acontece que tu está enaltecendo a retórica. Sim, a retórica. Quando tu tem razão, fica mais fácil. Churchill. Foi o Winston Churchill. Winston Churchill. Quando tu está enaltecendo a Pai dos retórica. burros, fala pra gente aqui, ó. Quando tu tem razão, quando tem fundamento aquilo que tu fala, fica muito mais fácil defender a ideia, né? E aí, quando a gente fala do Roberto Campos, ele tinha uma vantagem, arrancava na vantagem pelo modelo que ele sempre defendeu, né? Winston Churchill que disse uma famosa frase também, eu não sabia que essa era dele, porque ele venceu o exército de Hitler com um exército inglês que era um exército tizinho, né? Pequenininho, e ele, vamos enfrentar, e enfrentou. Aí ele disse assim, aquela frase que ficou famosa, nunca tantos deveram tanto por tão poucos. Exatamente. Para tão Engraçado poucos. que tu falou que ele enfrentou um exército muito maior com um exército pequenininho, falou uma célebre frase. Eu pensei que tu ia falar This is Esparta. É verdade. Winston Churchill. Mas aí, Sérgio, nós estamos daqui a pouco nos encaminhando para o final do programa, mas ainda há tempo de nós... realmente, a votação não tem data para acontecer. Não, são vários projetos, né? É bom que se diga que tem nesse pacote, por assim dizer, que o governo está enviando à Assembleia, não é? Que passam a trancar a pauta a partir de amanhã. E as sessões são agora nas terças e quartas. Então, nós temos mais 4 sessões antes do recesso, que inicia dia 23, inclusive, é uma discussão se 23 é recesso ou não é. E vai até quando o recesso? Vai até o final de janeiro. Até o final o recesso de janeiro. é a não existência de sessões, não é? Mas pode haver uma convocação extraordinária. Não sei nem se teria tempo hábil e qual o efeito do ponto de vista tributário. Acho que se fosse só manter as alíquotas, tem só a questão da noventena, daí porque muda só a lei, não é? Mas eu imagino que amanhã nós devemos começar por algum outro projeto, não é? E em o governo não tendo ainda um número suficiente de parlamentares para aprovar o projeto, não o que aí está, isso aí é com certeza... O governo pode retirar esse projeto de lá? Pode retirar, pode modificar, pode alterar. Eu acredito que vai acontecer isso, vai ficando como o último da pauta, né? Para o governo tentar construir algum caminho, alguma solução, né? Que, na minha opinião, inclusive, aqui faço uma crítica ao governo, já deveria ter sido perseguida, buscada, não é? Melhor debatida, não só com os parlamentares, com a sociedade, com as entidades, não é? No sentido de, então, mostrar não só a necessidade da arrecadação, que precisa ser mantida, etc., mas de ter humildade até dizer, olha, esse ano teve pandemia, atrasou a vida de todo mundo, etc. e tal. Tentar construir alguma coisa de diferente, né? Então, não sei se vai ter tempo para fazer isso, mas pode ser votado amanhã, inclusive. E se o governo tiver voto, não tenho dúvida de que será o primeiro até, não é? Porque, inclusive, pela numeração é o que abre, não é, Eric? Se eu não estou enganado. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é me corrigir, tá? Não foi o Winston Churchill. Ela é falsamente atribuída ao Winston Churchill, mas ninguém sabe de quem é. Ninguém sabe. Pelo menos aqui mas o cara que autor desconhecido. O autor falsamente atribuído a ele. Mas é um cara, eu acho que faz sentido, né? Agora essa... É um cara inteligente que mas ele disse falou, isso. olha, a Fundação Winston Churchill falou, e não deve ter sido preferida por ele, porque ele aos 15 anos já era conservador. Foi perseguido por isso também, né? O Winston Churchill ficou na história por isso. Nós conservadores somos perseguidos porque nós somos muito chatos, mas também estamos certos. Agora tem uma coisa, né? Viu, Eric, essas questões que suscitaram no Brasil, eu sempre disse o seguinte, na eleição de 2018, graças a Deus, surgiu o debate e o embate ideológico. Porque senão nós não saberíamos com quem estamos tratando. Não é verdade? Quer dizer, as eleições anteriores, o fulano de tal, esse é do candidato tal, mas o que está atrás desse candidato, o que está atrás deste partido em que o candidato milita?
Então, isso foi importante em 2018, ou seja, nós soubemos hoje quem é da direita, quem é da esquerda, o que a esquerda faz, o que é da direita, quem é, e o que a direita faz. E esse embate foi importante para nós, né? Para o Brasil despertar, afinal, para que lado tu quer ir? Para o atraso ou quer desenvolver o país? Pelo menos acabou o monólogo. É. Antigamente a gente tinha um discurso que era entre o absurdo e o menos absurdo. Entre a extrema esquerda e a esquerda. Era só isso que tinha. Centro-esquerda. O Olavo de Carvalho diz que o Brasil não tem direita. O Olavo de Carvalho diz: o Brasil não tem direita. Tem a esquerda da esquerda e tem a direita da esquerda. É mais ou menos o que ele fala, exatamente. Ele fala exatamente isso. O Olavo de Sou Carvalho aluno dele. Né? E a frase que eu falei, nós conservadores somos chato, mas também estamos certos, é dado por foi falada por um grande homem, que também é um dos grandes referências do movimento conservador, que é o Roger Scruton, né? Um intelectual, faleceu há pouco tempo, extremamente inteligente, assim como o Olavo, né? Também inspira grandes conservadores, e eles também ajudaram a formar essa massa de conservadores liberais, né? O Roberto Campos foi um dos grandes precursores do liberalismo aqui no Brasil, né? Pelo menos nos tempos modernos, e foram grandes responsáveis por se formar essa massa de pessoas formadoras de opinião. Hoje nós temos políticos de direita, nós temos uma Assembleia disposta a fazer as mudanças necessárias para o Rio Grande do Sul, mas com responsabilidade e que se preocupa com o que está acontecendo. Por quê? Porque essas ideias elas conseguiram chegar nas pessoas que resolveram se colocar à disposição da política. Aliás, criminalizar a política é um grande erro. As pessoas têm que cada vez mais se aproximar dela, porque nós ainda somos poucos. Precisamos nos tornar uma multidão. E é só assim que a gente vai conseguir efetivamente mudar o país, mudar o estado, mudar a cidade. Porque ainda tem cidades que precisam de grandes mudanças. Cidades que sofreram, e diferentes de Gramado, que não teve uma administração atrasada da extrema esquerda, cidades que tiveram essa administração. E precisam ser alteração da sua política através de que seus próprios cidadãos se coloquem à disposição. Cidadãos com ideias liberais, cidadãos com ideias conservadoras, que defendam efetivamente o que a população pensa. Porque o povo do Brasil é conservador, o povo do Rio Grande do Sul é conservador. E de muitas cidades o são. Essas pessoas precisam sair de dentro das suas casas, sair de trás do celular e ir para frente de batalha de verdade. E é para isso que a gente está aqui. Nós somos apenas poucos, mas nós seremos uma multidão. Acho importante o seguinte, né, dentro desse debate todo, que é mais ou menos ideológico aqui, por exemplo, assim, hoje tu vê que as pessoas elas se auto-intitulam conservadoras ou de direita. E tempos atrás, o cara ficava com vergonha de dizer que era da direita ou da esquerda, porque você é bombardeado o dia todo, né? Tem que ser da esquerda, tem que ser PT e tal. Esse pessoal que diz que é conservador, que é de direita, que é liberal, aí eu pergunto se ele é a favor da CLT, ele diz que é. Aí eu digo, esse aí é liberal Nutella, né? Porque liberal raiz é contra a CLT. Contra a CLT. Eu, pessoalmente, acho que o Estado não tem que se meter. Não é só contra, sabe por que é contra. Sim, é óbvio. Tem que ser contra e saber por que é contra. É disso que eu estou falando. Quando o Estado chega e diz, tu tem que ganhar tanto, tu tem que receber tanto, tu tem que pagar tanto, tu tem que trabalhar assim, tem que trabalhar assado. Aí tem um cara que quer trabalhar em digital sistema, tem outro cara que quer pagar por aquilo. E ambos não podem porque o Estado proíbe. Quando vem o Estado diz, tu tem que pagar vale alimentação, aí eu pago 110% para o cara receber 100% e o cara do restaurante receber 90%. E aí o empregado recebe aquele vale alimentação, que ele é obrigado a receber. E então ele fica refém daquele empresário. E aí o cara que vende bergamota na esquina, o cara que vende melancia no caminhão, perde competitividade porque não tem infraestrutura para receber o vale. E isso é a contraproducência da intervenção do Estado nas relações privadas de trabalho. E aí vem o cara dizendo que é liberal, e aí eu falo sobre a CLT e ele não acha um absurdo. Outra coisa, né? Nós como economistas, a gente sempre era muito criticado quando eu dava aula, palestras e tal, me chamavam de neoliberal. Eu disse, eu não sei o que é neoliberal. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu disse, tu defende o Estado mínimo. Pô, o que é o Estado mínimo? Claro que defendo o Estado mínimo, mas o Estado mínimo que seja máximo e eficiência. Lógico. E as pessoas não conseguem entender isso, porque elas estão com aquela cultura que nós já falamos aqui, do Estado, quer dizer, o Estado que tem que comandar tudo. É o adulto infantilizado. A esquerda foi insuperável na arte de criar rótulos. Exatamente. Slogans, rótulos.
Usaram muito bem a narrativa por Exatamente. 60 anos. Só que agora a gente aprendeu também. Não tenha dúvida. Tá bom, esse debate tá tantos bom, que né? estão Porque aí. eu acho que nós estamos trazendo para o Brasil um debate que é o essencial, né? Qual é o caminho que nós queremos para o país? Na verdade, quer dizer, e nós temos exemplos aqui próximos, né? Coitada da Argentina, que está passando por essa experiência aí. Então, nós temos exemplos próximos para ter um pouco de clarividência, discernimento político para saber o caminho, né, Eric? Se Deus quiser, a sociedade brasileira vai continuar no caminho do amadurecimento, Isso aí. o caminho do bom senso. Está experimentando, né? Então, sem dúvida alguma, vai seguir. Está sabendo discernir. E as mídias sociais nos ajudaram nisso. Acelerou a informação. Fundamental. Pois é. Acelerou a Fundamental. informação. Antigamente demorava muito. Tinha que ler, tinha que falar com o vizinho. Agora não. Tu fala com 15 milhões de pessoas Tu assim. ó. tocaste no assunto, e a pena que é no final do programa, que é o assunto que eu fico vidrado, que é a questão das mídias sociais. Então, antigamente, eu comecei a trabalhar na Rede Globo em São Paulo, trabalhei no Jornal do Brasil, o Globo e tal, grandes jornais, e a gente sabe, né, o mal que essa grande mídia fez no Brasil ao longo do tempo. Principalmente a Rede Globo e os puxadinhos dela aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, temos um, do ponto de vista de manipular a informação. Então, hoje, Segue se fazendo. nós sabemos A coisas que pesquisa hoje, se o acontecem... Bolsonaro era culpado pelas mortes, pelo amor de Deus. Então, olha aqui, ó, o tem cara caminho. vem aqui a inaugurar uma ponte que se iniciou há 15 anos e normalmente os governos não terminam as obras dos outros, uma ponte emblemática, fundamental para o Rio Grande do Sul, e uma colunista de um jornal aqui bota a foto da Dilma e não do presidente. Quer dizer, aí como é que tu vai confiar numa imprensa dessa que é uma imprensa canalha, uma imprensa despreparada, uma imprensa partidária? Então, a mídia social... Descomprometido com a verdade. Hã? Descomprometido com a verdade. Descomprometida com a verdade, vergonhosamente. Eu fico com vergonha com o seu jornalista, inclusive ter trabalhado, né, no começo da minha carreira com essa jornalista. Quer dizer, não tem vergonha na cara de fazer isso contra o jornalismo, contra a sua própria formação jornalística, que é de imparcialidade, ou pelo menos não seja parcial. Silvio, o Bolsonaro, na campanha, ele defendeu que fosse desburocratizada as medidas de planejamento familiar, como ligação tubária e vasectomia. Desburocratizar significa série do absurdo. Vai ver qual é o labirinto burocrático para fazer uma ligação tubária, a antiga laqueadura de trompas, ou uma vasectomia. Tem que ter uma idade de tanto, tem que ter não sei quantos filhos, se for casado, tem que ter autorização do marido, da esposa, e assim vai. Ele propôs isso. Aí a mídia de esquerda chega e diz que ele queria castrar a população. É ridículo, é ridículo. E aí as pessoas vão repetindo, sair repetindo. A narrativa, né? Essa tal da narrativa que eles fazem, né? Então eu vejo, viu, Eric, essa questão aí, eu vejo que as mídias sociais nos ajudaram a democratizar a informação e a desmistificar e a desmascarar essa mídia, que é uma mídia comprometida com seus interesses, né? E descomprometida com o interesse do Brasil. Nós estamos encaminhando para o final do programa. Tua consideração final, Guilherme? Bom, minha consideração é a continuação do que eu falei no início do programa. Você pode não gostar de política, pode não gostar de economia, mas ambas ou gostam ou afetam você. E agora eu vou além. Nós somos todos interdependentes. Se você for servidor público, você não deve tratar com desprezo o contribuinte. É ele que paga o seu salário. Se você não for servidor público, também não deve ter raiva do servidor público, porque a maioria trabalha bem, ou tenta, não tem culpa do sistema, e você também depende do serviço público, ainda que seja de má qualidade na maioria das vezes, que passe a ser de menor qualidade. Se você for empregador, é o seu empregado que sustenta a sua empresa. Porém, se você for empregado, é o empregador, é o empreendedorismo do seu empregador que abriu aquela vaga de trabalho que você ocupa. Nós somos todos interdependentes. Perfeito. E isso eu vejo que falta essa consciência, que eu peço que você, pelo menos, reflita sobre isso. Perfeito. Deputado Eric. Bem, como nossos assuntos hoje perspaçaram por tributos Vários e perspaçaram assuntos. por Covid, né? Vou falar para vocês, realmente duvido muito que a Assembleia mantenha as alíquotas no padrão que estavam antes, né? Provavelmente elas retornarão
ao padrão mais baixo que era lá em 2015. Particularmente, eu jamais votaria por uma manutenção pura e simples, mas sonharia com fazer uma conversa para se reduzir de verdade aqui no Rio Grande do Sul e colocar a menor alíquota do Brasil. Isso sim seria um sonho, colocar a menor alíquota modal do Brasil. Até toparia abrir mão de certas coisas para ter a menor alíquota, o menor imposto do ICMS aqui no Rio Grande do Sul. Acho muito difícil que isso seja aceito, mas é um sonho. A segunda coisa é que a gente está trabalhando para garantir a liberdade das pessoas. Garantir a liberdade das pessoas trabalharem, terem o seu sustento, abrir seu negócio, acabar com esse negócio de fechar, fazer lockdown igual teve em Pelotas, aquele absurdo que aconteceu com o velho da van, que é um absurdo também. Só no Rio Grande do Sul vai acontecer. Só no Rio Grande do Sul vai acontecer isso. Na verdade, em vários lugares aconteceu. Mas a gente está trabalhando para acabar com esses negócios de lockdown também. Então a gente pode confiar que a Assembleia está trabalhando de verdade pelos gaúchos. Que beleza. Deputado Sérgio Thor. Silvio, bom, olha, muito obrigado pela oportunidade, ao Guilherme, ao Eric. Sem dúvida alguma, com maturidade, com responsabilidade e com a consciência de que o mais do mesmo não funciona. Nós precisamos, e essa é a minha concepção, o que tem me guiado, porque eu sei quem eu vim representar, eu sei quem eu represento, sou do outro lado, eu estou deputado, sou advogado, né? E sem dúvida alguma essa convicção eu vou manter na votação. A lealdade significa isso, inclusive olhar no olho e dizer, governador, não conte comigo com relação a esse tema, e eu tenho a absoluta convicção que não há ambiente no Estado e nem na Assembleia para aprovar esse tipo de prolongamento de situação, que parece que nós estamos num jogo que ele nunca acaba. E não tem nem pena. É prorrogação, aumento de impostos a conta gotas. Vamos fazer uma coisa diferente. Chega, né? basta, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos seguir nas reformas, vamos seguir iniciando pelo dever de casa do poder público. Depois, nós, sem dúvida alguma, vamos rumar para um outro caminho. Não é aumentando impostos que nós vamos encontrar soluções para o estado do Rio Grande do Sul e nem mantendo, obviamente, alíquotas aumentadas. E aumentar impostos significa fazer o de sempre para chegar sempre no mesmo lugar que nós estamos chegando. Exatamente. Agradeço aqui a vocês, a presença de todos vocês. Agradeço a você, telespectador, que está sempre fiel aqui à RDC TV e, sobretudo, ao Cruzando as Conversas. Uma boa noite, um bom descanso. Amanhã um novo encontro com vocês. Até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.